maquiagem que dura mais de 14 horas e fica com um acabamento super natural, é essa preparação de pele que eu vou ensinar pra você hoje, então fica aqui comigo. Eu já estou com a minha pele limpa, eu lavei com um sabonete específico pro meu tipo de pele e eu vou aplicar esse hidratante que o principal desse produto é que ele deixa uma textura super fininha na pele. E ele não pesa na maquiagem, mas mesmo assim ele hidrata. Ele é específico para pré-maquiagem. E por que é importante a gente hidratar a pele? Então, quando a gente realiza a limpeza, mesmo que seja uma limpeza suave, a gente retira, então, a sujeira da nossa pele, a oleosidade, mas também aquela camadinha de hidratação. E o que acontece se a gente não repõe essa hidratação? Então, se a sua pele for seca, ela provavelmente vai sugar toda a água da base ou dos produtos que vierem em seguida e vai ficar com um aspecto muito ressecado. E se você tem a pele oleosa, a pele ela vai sentir essa falta de hidratação e ela vai produzir mais oleosidade, gerando um efeito rebote. Por isso, hidratação na pele antes da maquiagem é fundamental. Nada de vir direto com a base no rosto, hein? Deposito a BT Skin, fazendo uma misturinha que fica ok no tom da minha pele. Eu venho então com a blindagem da Visela e este é o segredo. A gente vai fazer uma pele super fininha. Então eu vou aplicar umas 3 gotinhas aqui e a gente vai misturar. Misturo com o dedinho mesmo. Então vai ficar uma base super líquida, mas como a BT Skin ela tem uma cobertura alta, média alta, ela vai entregar essa cobertura também. Então eu limpei o dedinho ali na pele e eu venho com um pincel fofinho, tipo de pó, pra gente fazer essa aplicação. Então aqui eu já tenho um pouquinho da base no meu rosto e eu venho com esse pincel levando essa base, bem fininha mesmo. Quando eu sinto que já não tem mais base pra espalhar, eu venho, pego só um pouquinho aqui na minha mão e volto a aplicar. Então eu começo pelo centro do rosto, que é geralmente onde a gente precisa de mais cobertura. E aí eu vou levando para as extremidades, deixando bem levinho mesmo. Então, para dar o acabamento, eu venho com a esponjinha, porque eu gosto muito do acabamento natural que a esponjinha dá. Então, Carol, por que tu não veio direto com a esponjinha? O que acontece? A gente diluiu bem o produto, né? Porque a blindagem, ela além de aumentar a durabilidade da maquiagem, ela dilui um pouquinho o produto. Então ela tava a base tava super líquida. E o que acontece com a esponja? A esponja, ela absorve. Então, eu iria gastar muito produto, além de que ela ia ficar carregada de produto, então eu não ia conseguir uma cobertura leve. Assim como o pincel fofinho, as cerdas não absorveram o produto e eu consegui espalhar muito bem. E aí, então, quando eu venho dar essa finalização com essas batidinhas na esponjinha, ela só vai deixar uniforme. Então, ela não vai tirar a base da pele, ela não vai absorver muito produto. E assim também você vai economizar um pouquinho de base. Tua base vai durar mais tempo. Então, já dá pra ver que a minha pele, ela ficou uniforme, mas ainda dá pra ver algumas manchinhas. E eu não me incomodo com isso, mas por isso que a maquiagem ela é muito individual. Ela deve ser feita valorizando as suas características e também o seu gosto pessoal e o desejo de imagem que você quer transmitir. Eu venho com essa camuflagem da Naty Capello, que é um produto mais grosso, que tem mais cobertura, principalmente para aplicar aqui na região da minha olheira e em algumas manchinhas específicas. Dessa forma, eu dou cobertura onde precisa, mas sem deixar a pele toda muito carregada. Então, eu uso um pincelzinho de esfumar. Eu vou tirar o excesso na minha mão também. E aí, eu venho aplicando. Esse cantinho é bem importante a gente camuflar, porque quem tem olheira geralmente tem esse cantinho bem escuro. Assim eu chego bem pertinho da raiz dos meus cílios.
Aí eu pego mais produto aqui na minha mão e aplico na olheira do outro ladinho. E aqui do lado, que eu tenho essas manchinhas, eu vou querer aplicar um pouquinho mais. Só nessas manchinhas de espinha, porque as sardinhas eu não me importo que apareça, como eu sempre tive. E também, assim, a pele ela fica natural, porque a pessoa ela vai ficar com aquela dúvida, ai, será que ela tá maquiada ou não? Porque fica com uma textura de pele natural, fica com um acabamento de pele natural, mas você tá maquiada. E aí eu venho com a esponjinha dando acabamento aqui também, e eu já aproveito pra passar então em cima dos meus olhos também, que tem olheira na pálpebra toda. Então, assim, a gente conseguiu camuflar muito bem as nossas olheiras. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o contorno, blush e iluminador direto na pele molhada pra garantir essa durabilidade, então. Só que eu vou deixar essa explicação para um outro vídeo. E eu vou voltar aqui pra mostrar, então, a selagem da pele. Pra isso, eu vou utilizar o pó solto da Fran, que ele tem um acabamento super fininho, não adiciona cobertura e ajuda muito na durabilidade da maquiagem. Eu venho com a esponjinha, então, e desmarco aqui todas essas linhas de expressão, que é muito normal ficar acumulado, tá? Porque os produtos estavam molhados. E eu já venho dando batidinhas com uma quantidade boa de pó. Aqui embaixo do olho eu gosto de passar bastante mesmo. E olha só como já matificou, até a minha olheira diminuiu. Faço a mesma coisa do outro lado. E eu faço o mesmo com o restante do rosto. Então aqui no nariz também, que é um lugar que a gente produz bastante suor e oleosidade. Ao redor dos lábios também. Esse pó é tão fininho que praticamente não tá ficando na pele. A pele já tá absorvendo. Principalmente no centro do rosto, que é uma região mais úmida, né? Eu gosto de fazer esse recorte pra evidenciar ainda mais o contorno. Você só deve tomar cuidado com esse passo se você tem aqui o maxilar muito anguloso, porque dessa forma vai evidenciar essa característica. Para finalizar essa pele, eu venho com um pó compacto no pincel, varrendo todo esse pó solto, para garantir que não vai ficar nenhuma manchinha na pele. E também, se algum lugar ficou sem selar, agora a gente sela com essa combinação, então, do excesso do pó solto que tá no rosto e o pó compacto. E aí, nesse momento, a gente vem nas extremidades, dando mais um acabamento. E assim ficou o resultado da nossa pele, que dura mais de 14 horas. Essa pele fica com um aspecto super natural. E o próximo vídeo eu vou te ensinar a aplicar o contorno, o blush e o iluminador dessa forma.